partir desse momento também a TV Itapuá está aqui presente. E as pessoas que quiserem não estiver ouvindo o programa na manhã poderão conferir depois também na TV Itapuá essa entrevista com o Tenente Mário Elias. Bom, nós sabemos, quando o retrato falado foi para o ar, ou seja, foi para a imprensa, para a mídia, as pessoas se confundiram bastante com eu estive até conversando com o Dr. Gilberto, ele falou assim que realmente muitas pessoas, qualquer suspeitozinho já ligava para a polícia. E não é bem assim, né, Tenente? Na verdade, tendo ocorrido 2 casos como esse, isso a gente percebe muito, quem lida com segurança pública percebe muito, é que quando acontece 2 fatos graves como o que aconteceu, as pessoas tendem a ficar muito, até sugestionáveis. Ou seja, por vezes uma pessoa que já teme sofrer esse tipo de crime, a partir do momento que se tem 2 casos no município, ela tende a analisar uma condição na qual ela se encontre como um princípio de que possa ocorrer esse crime para ela. Ou seja, de repente uma pessoa que, antes de acontecer esses casos, estivesse andando por um lugar ermo, uma mulher que estivesse andando por um lugar ermo, e que visse um outro indivíduo caminhando junto com ela ia achar aquilo natural. Mas a partir do momento que acontece 2 casos como esse, muitas pessoas têm a tendência de julgar agora aquela situação de uma maneira diferenciada. Então, grande parte dos casos que a gente tem observado aparentam ser esse tipo de situação em que a pessoa é sugestionada literalmente pela mentalidade dela a pensar que ela está em vias de se tornar vítima de um caso como esse. Olha só, inclusive a polícia tem sido bastante procurada pelas mulheres, pelas pessoas que têm medo, principalmente, e por muitas vezes a polícia chegou, esperem para fazer o reconhecimento ou abordagem, por exemplo, com suspeitos, né? Na realidade tem pessoas que não tem nada a ver, né, Tenente? E a polícia tem feito esse trabalho aí, mas realmente, muitas vezes, até deixou de fazer outras ocorrências por motivo de ser pessoas que não tem nada a ver. Correto. Eu até diria que o principal que a população de Itapuá deve pensar é que não se deve criar um clima de apavoro por conta de ter ocorrido esses 2 casos. Não se deve criar um clima de nervosismo dentro da população. Até digo que quando a pessoa realmente, na percepção dela, ela desconfiar que se trate de um indivíduo semelhante ao indivíduo do retrato falado, eu até entendo que seja coerente que ela ligue para o 190, sim, porque é dever do policial dar esse tipo de atenção. Então, quando se ligar para o 190, quando alguém ligar para o 190 e informar os policiais que viu alguém que realmente possui uma suspeita que bate com as características daquele indivíduo do retrato falado, com certeza vai se deslocar uma viatura até o local. Mas a gente pede apenas que a população procure não banalizar isso. Procure ligar para a polícia militar quando ela realmente sentir que ali tem fundamento de haver uma suspeita de que seja o indivíduo. Eu conversei com algumas pessoas e algumas pessoas disseram que viu que era idêntico quase com o retrato falado, com o aparelho do dente. Até teve um caso da minha família mesmo, que estava indo trabalhar, elas viram um carro branco no meio do mato, o cara comendo uma marmitex, né, perto da hora do almoço, e mais ou menos básico, até chamei a atenção, porque liga o 90, quando há uma suspeita assim que você aparentemente vê, é interessante que a polícia faça abordagem. Mas o que tem ocorrido bastante na cidade, ô Tenente, é boatos, né? Isso atrapalha bastante o trabalho da polícia, né? Justo. Esses boatos, eles geram muita insegurança na população. Principalmente porque hoje em dia, com a facilidade de se disseminar uma notícia, principalmente pelas redes sociais, o Facebook no caso, hoje em dia, principalmente, a gente percebe que diariamente surgem no Facebook relatos de pessoas que eventualmente conhece alguém que suspeitou que estava em vias de sofrer algum tipo de abuso porque alguém estava próximo num lugar ermo, por exemplo. E aí esse tipo de situação ela é disseminada rapidamente dentro do município, e aí no limite que as pessoas vão repassando essa informação, isso se torna um telefone sem fio a um ponto que o principal número de pessoas que recebe essa informação recebe ela como uma ideia de que efetivamente aconteceu um caso.
E aí, aqui aconteceu isso, né? Justamente, e aí se de repente se perguntarmos para algumas pessoas do município, vai ter pessoas que de repente vai imaginar que já aconteceram um número imenso de casos em Itapoá, quando na verdade a gente só tem confirmado mesmo os 2 casos, e posterior àquele caso a gente não tem confirmado, registrado, nenhum outro caso, nem sequer de tentativa. Olha só, que inclusive pra gente aqui, de vez em quando chega até via e-mail, via aqui mesmo pra rádio, ligam pra gente. Porque ontem eu fui perseguida, coloquei os ouvintes no ar na semana passada, teve uma ouvinte que entrou aqui com a gente no ar, ela mesma falou que estava sendo perseguida e que tal, e estava insegura, né? Porque na verdade realmente assusta, né? É um fato que as mulheres principalmente ficam muito assustadas. Mas o importante disso aí, porque tomar cuidado com as informações mal dadas, ou seja, você pesca um boato e você coloca aquilo como crédito, ou seja, acredita naquilo lá, e isso passa a generalizar mais ainda o medo na comunidade e acaba atrapalhando o trabalho da polícia. É mais ou menos isso que tem acontecido, né, Tenente? Exatamente. Nós como um organismo de segurança, a gente percebe que é natural esse medo das pessoas até um certo ponto, é natural. Uma mulher que se vê obrigada a caminhar por um lugar ermo e que eventualmente visualiza um indivíduo fazendo o mesmo trajeto que ela, às vezes aparentemente até seguindo ela, às vezes a pessoa que está ali, o indivíduo nem está com uma intenção ruim, está sendo obrigado a fazer o mesmo percurso, mas é natural, às vezes, até pela ocorrência desses 2 fatos, que a mulher tenda a criar esse tipo de percepção de que possa estar sendo estar em vias de ser vítima de um fato como esse. Mas o principal que a gente pede é que no limite do possível, quando não se confirmar isso, quando a pessoa não tiver uma certeza absoluta de que isso realmente está em vias de acontecer, que não se divulgue isso, porque isso só gera um pânico na população. Isso realmente só gera uma sensação de insegurança no município. E atrapalha também bastante. Atrapalha bastante, com certeza. Porque daí, no limite que esses casos se avolumam, eles tendem a gerar cada vez mais casos de pessoas que imaginam que foram vítimas de uma tentativa dessa. Tá certo. Para tranquilizar melhor então a nossa querida comunidade, tá aqui o Tenente Mário Elias passando essas informações sobre boatos. Não existe nenhum qualquer outro relato além dos 2 casos que aconteceram, infelizmente, mas que as pessoas também elas procuram com mais informações, né? Que elas possam ter melhores visões, inclusive da pessoa, para identificar melhor com o retrato falado, porque senão acaba atrapalhando o serviço da polícia, tanto da militar como da civil, né, Tenente? Até esclareço que antes de vir aqui, sabendo da recepção que tem na comunidade desse seu programa, Marcelo, antes de vir aqui eu fiz questão de conversar com o delegado Gilberto, que fez, por sinal, um ótimo trabalho rapidamente, tendo providenciado aquele retrato falado. Fiz questão de conversar com ele, fiz questão de conversar com os policiais militares que efetivamente trabalham em guarnições de serviço na rua, para perguntar junto a eles se para eles chegou de uma maneira fundamentada, porque registrado efetivamente não tem nenhum caso depois daqueles 2. E aí eu questionei para eles se chegou para eles, mesmo não tendo sido registrado, porque por vezes a pessoa não registra, se chegou para eles algum caso que realmente aparentou para eles que tenha sido um caso posterior àqueles 2. E tanto o delegado Gilberto quanto os policiais que trabalham na rua diariamente me relataram que eles atenderam diversas situações que a pessoa suspeitou, mas todas as situações se demonstraram infundadas. Eu conversei com o Dr. Gilberto também, ele falou que inclusive de ter colocado o retrato falado lá, isso também gerou como dizer assim, um pânico, vamos dizer assim, porque olhar para aquele retrato falado já dá medo, né? Porque você olha para aquele retrato falado já chama atenção, mas é o trabalho da polícia, eles estão fazendo. O que eu parabenizo aqui a nossa cidade de Itapoá
é a união dessas polícias, tanto a militar quanto a civil, que trabalham de mãos dadas aqui na cidade, que tem dado um resultado. Aliás, tenente, parabéns, viu? Não só como o senhor, doutor Gilberto, também tem feito um trabalho na cidade. Todos nós temos um alto reconhecimento. A própria comunidade tem ligado aqui, elogiado o trabalho da polícia. E a gente fica muito elogiado disso, né? Porque algum tempo atrás nós não tínhamos isso aqui em Itapuá, infelizmente. Agora não. Hoje nós podemos falar que nós temos essa parceria das duas polícias. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar o assunto do dia. Tenente, eu sei que o senhor é policial e é uma coisa que eu acho que o senhor deve ter uma opinião também. O Brasil hoje, ontem, foi marcado dia 17/6/2013, o dia que o Brasil acordou, segundo as redes sociais, segundo o Brasil. Manifestações passivas estão acontecendo. Infelizmente, tem alguns vândalos que talvez de ajudar acaba atrapalhando essas manifestações, que eu sou contra esses vandalismos, mas sim sou a favor das pessoas ir para a rua e pedir as reivindicações, porque é um país que nós estamos hoje, não aguentamos mais de tantas taxas, de tanta coisa, e estão acabando, desculpa falar ser sincero aqui, Tenente, eu vou falar na frente do senhor aqui, ó, estão acabando com a imagem da polícia no país, infelizmente, porque os policiais, eles recebem ordens. Eu tenho muitos policiais que estão lá, que estão fazendo aquilo, não é porque eles querem não, porque eles são obrigados a fazer. Será que eu estou enganado, Tenente? Eu, inclusive, hoje pela manhã eu dei uma rápida lida nos noticiários nacionais. Sim. E eu até fiquei feliz de perceber que, até por ação mesmo da polícia e dos manifestantes, isso aparenta estar sofrendo uma leve guinada. Em São Paulo, por exemplo, eu vi hoje que policiais militares e manifestantes já se sentaram ontem, ao longo do dia, juntos, bom, né? lá numa praça em São Paulo, até para descansar da situação na qual estão envolvidos. Vi relatos de elogios mútuos entre manifestantes e policiais. É uma hipocrisia a gente mostrar para o mundo inteiro uma imagem bonitinha, quando no fundo a gente sabe que a coisa não está bonitinha. Então eu acho elogiável o que está acontecendo no Brasil hoje. E realmente, quando ocorre esse tipo de movimento, tristemente, até pelo papel da polícia militar de se ver obrigado a proteger o patrimônio público e o patrimônio privado também, e até por esse papel da polícia militar de braço armado do Estado, muitas vezes a polícia militar acaba sofrendo respingos na sua imagem por conta desses manifestos. Mas francamente, eu acho que apesar desses respingos que a polícia militar recebe, o final, em se mantendo essa chama no coração das pessoas que querem mudar as coisas, no final, todos nós saímos ganhando. Todos nós saímos. Exatamente. Em Itapuá vai acontecer um manifesto no próximo sábado agora, Tenente. Né? E pediram até pra gente fazer uma divulgação aqui hoje. Vai ser, né, Jorel? Vai ser agora sábado, a saída parece que é do skate, em frente à prefeitura. Eu só não estou lembrado do horário, né? 16h30. 16h30. Se encontra e sai às 17h. Tá, encontra às 16h30, é isso? E às 17 horas é para sair 17h30 me parece que sai. 17h30 é a manifestação passiva que vai acontecer aqui em Itapuá. Quer dizer, até os pequenos municípios, em virtude das capitais, estão se aliando o que está acontecendo no país. Porque eu como radialista, fiquei muito indignado de ver aquela imagem, né, daquela jornalista levou um tiro de borracha, né? A gente viu, é uma coisa, eu tenho certeza que o policial, ou seja, de onde veio aquele tiro, eu tenho certeza que não é o que ele queria. Eu tenho certeza, tenho convicto, não estou aqui defendendo a polícia não, eu estou falando uma verdade. Eles jamais queriam ter feito aquilo. Mas o que está acontecendo nesse país é que as autoridades do colarinho branco, vamos falar o português bem claro, se é que eu falar, eu falo mesmo, né? Que talvez de ajudar a nossa polícia, valorizar, aumentar o salário, dar mais proteção aos nossos policiais, dar mais viaturas, dar mais segurança para as próprias polícias, que não, temos policiais que estão inseguros nesse país, vamos falar a verdade, então mesmo. Tá aqui, nós estamos lutando pela nossa cidade aqui, ó. O tenente participou de uma reunião, que nós tivemos uma assembleia, aliás, uma audiência pública, surtiu alguns resultados, lógico, vai demorar um pouquinho, a gente sabe disso, a gente entende, mas chacoalhamos lá a assembleia lá em cima, lá também, chacoalhamos lá o nosso secretário de Segurança Pública. Agora, o que está acontecendo nesse país? Eles estão, infelizmente, conseguindo denegrir, às vezes, uns momentos, a imagem da polícia, sendo que a polícia está ali para proteger, principalmente o patrimônio público, como o senhor disse aqui, que é louvável, como também a vida privada das pessoas, como também a segurança. Agora, o que acontece no país? Eu estava vendo ontem um depoimento de um que já passou lá pelo CQC, né? Um dos apresentadores,
pedindo para o pessoal ir para as ruas, né? Falando, ó gente, não vamos denegrir, não vamos fazer nada errado, vamos pedir seu nosso direito. Agora o que acontece? Infelizmente, tem alguns que estão mal preparados para ir a uma... usar a democracia, fazer aí um protesto passivo, entendeu? E tacam fogo, e quebram loja aqui da pessoa que não tem nada a ver com isso. Isso eu acho errado, né? Eu acho que essas pessoas sim, né? Essas pessoas. Agora, infelizmente, a polícia não tem como escolher ali, é esse, aquele. São milhares de pessoas, então realmente fica difícil para a polícia trabalhar. Agora, que é errado. Lógico, a gente sabe que as pessoas também têm o seu direito, as pessoas também têm. Agora, o que acontece nesse país, Tenente? Você nunca viu um país que você faz um documento no país, tipo título de eleitor, só com ele você não vota. Você tem que ter uma carteira de identidade para votar. Se você for só com a carteira de identidade, você vota. Se for só com o título de eleitor, você não vota. E eles fazem a gente fazer o título de eleitor. É fazer a gente de palhaço. Começando por aí. Menor idade. Rouba, assaltam, matam, façam tudo o que tem que fazer, mas não pode ir preso. Porque a lei não é os policiais que não querem prender, gente. Eles têm que servir a lei. Eles têm que cumprir a lei, né? Sempre falo isso no programa. Não adianta ficar falando, né? Aí o menor pode casar, pode fazer filho, pode roubar, pode matar. Por causa de 2 dias, aquele cara não pôde ir preso, que matou um estudante na porta, chegando na sua casa, tirou a vida de uma pessoa. Isso me deixa muito indignado, né? Sem contar as falcatruas que esses colarinhos brancos de mensalões, que é imposto que a gente paga, é o policial que recebe menos, é as pessoas que trabalham, o servidor público, ou às vezes até as pessoas que trabalham, os garis, né? Que podia estar ganhando um pouquinho mais, ser mais valorizados, que é um trabalho muito digno, às vezes deixa de ganhar, porque roubalheiras do Congresso Nacional, e não é de hoje não. Aí ele chega lá, ele se passa como um santo, né? Entendeu? Agora não se esqueça, povo brasileiro, quem coloca esse pessoal lá dentro são vocês, somos nós. Eu faço parte disso também, né? Então o ano que vem tem eleição. Cuidado com a notinha de R$100 enroladinha no seu bolso, para você depois não ter que ir para a rua pedir para fazer protesto, né? Não sei se estou certo, Tenente. Desculpa. Com certeza. Eu até vim a saber ontem desse protesto que vai acontecer em Itapoá. Certo. E eu, francamente, como cidadão, fiquei feliz de ver. Porque, às vezes, o indivíduo que mora numa cidade menor, como Itapoá, de repente ele pensa assim, pô, que pena que eu não estou lá em São Paulo para fazer parte disso. Mas ele não precisa ir lá para São Paulo para fazer parte disso. Se ele quer ajudar a mudar o nosso país, ele consegue ajudar a mudar aqui, a partir aqui do nosso município mesmo. E sobre essas questões que realmente acaba acontecendo, às vezes, confronto entre a polícia militar e os manifestantes, é que nós, na nossa situação na polícia militar, naturalmente nós temos a percepção, assim como grande parte, a grande maioria das pessoas que se envolvem nesses manifestos, nós temos a percepção que quando tu destrói um patrimônio público, nenhum político vai tirar dinheiro do bolso para consertar aquele patrimônio público. Então, quando você destrói um patrimônio público, você está destruindo só os seus impostos mesmo. É você mesmo que vai pagar por aquilo que você está destruindo. Exatamente. Então, não só você, mas até os demais cidadãos que vão ter que pagar. Então, quando você vai lá e destrói um patrimônio público, você está literalmente gerando mais uma obrigação para a sociedade. E não está gerando nenhuma obrigação para o político. Porque o político vai receber o salário dele inteiro, normal, e não vai gastar um centavo a mais para consertar aquilo. Quem vai gastar é o indivíduo que paga impostos. Então, por esse motivo, eu acho que acaba acontecendo confrontos muitas vezes nessas manifestações. Mas como eu falei anteriormente, eu acho elogiável isso que está acontecendo em Itapoá. Realmente o nosso país está numa situação da qual precisa fazer alguma coisa para sair. A gente vê que em muitos países o povo já não tem mais paciência com a política e já tem se manifestado para mudar o sistema da forma como ele está. E realmente as pessoas atribuem especificamente a questão da tarifa do ônibus, mas eu acredito que a tarifa do ônibus foi algo como a gota d'água que fez o brasileiro perceber que ele está sendo escravizado pela sua forma de governo. Tenente, só um minutinho, tem uma pessoa aqui que está ouvindo o nosso programa e ele está achando bacana a entrevista. Deixa eu falar com ele aqui. Hernandes, bom dia. Bom dia, Marcelinho, tudo bem? Tudo bem, beleza. Qual que é a sua pergunta, Hernandes? Marcelinho, é o seguinte, eu estou aqui ligando para a Rádio de Itapoá e quero dizer a vocês parabéns pelo apoio
do manifesto que está tendo aqui em Itapoá. E quero dizer a vocês, parabéns à Polícia Civil, à Polícia Militar, que trabalha todos os dias. E o que vocês estão falando aí está certo, Marcelinho, por causa que, na verdade, a polícia nunca está sendo valorizada tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil. A polícia faz o papel dela, mas, infelizmente, as leis, que nem diz você aí, o povo de colarinho branco que a gente ajuda a eleger, não está dando resultado, na verdade. Né? E o povo acordou. E isso é um direito do povo, Marcelinho, e quero dizer a você também. Eu acho que esse manifesto que está acontecendo no Brasil, nas grandes capitais, eu acho que é um direito do povo não só se manifestar em termos das passagens, mas sim, eu acho que vai ter que chegar um momento, eu acho que todo o povo vai ter que acordar em termos da questão da alimentação. Os mercados estão um absurdo, homem do céu. Então não tem mais quem aguente. Tem alguém que diz assim, mas o mercado está sendo barato, tá bom de comer, está bom de comprar. Para mim é uma mentira. O porquê? Porque nós estamos num governo que se diz democrático, que até eu ajudei a eleger, e só estamos lembrando de construir prédios, pontes, estádios. O povo tem que lembrar também que tem que ter o que comer na mesa. Até mesmo a saúde, né? Nossa saúde está na UTI no Brasil. A nossa saúde está na UTI no Brasil. Não, é isso mesmo. Então, o que vai ser feito desse estádio quando terminar essa Copa do Mundo? Porque até a gente ouve pelos jornais, tudo, Marcelinho. Sim. O Marcelinho, agora só um minutinho na linha aqui, que eu já retorno para você, só atender um cliente aqui. Eu já tá certo. converso com o celular, tá? Eu volto depois com você, tá certo. Agora só um minutinho. Beleza, então. Tá então, Tenente. Um amigo nosso que está na ponta da linha, você vê parabenizando a Polícia Militar, a Civil, pelo também esse ato bacana. Até eu acho que é interessante fazer uma citação sobre uma questão que a gente falava, sobre a questão do menor de idade, da questão dos indivíduos que praticam crimes do nosso país. Uma coisa que nós da Polícia Militar nós temos bem clara, assim, é que se tem algo que o governo realmente não investe, é muito fraco para investir, é a questão prisional, porque ela é uma questão, a questão de construir lugares para manter indivíduos delinquentes, literalmente, sob custódia, tanto maiores de idade como menores de idade. Às vezes a população se revolta, até eu percebo que de uma maneira boa, até por auxílio da imprensa, com a ajuda da imprensa e dos meios que divulgam os fatos no nosso país, as pessoas têm uma boa impressão até atualmente do trabalho da Polícia Militar nessa questão do envolvimento com o menor. Mas às vezes as pessoas criam a ideia até de que a culpa é, por exemplo, da Justiça ou de alguns outros órgãos que soltam os indivíduos que são presos. Eventualmente, o indivíduo cometeu um furto e passou um dia na cadeia e já foi solto. Às vezes a gente não percebe também que a justiça brasileira ela também se encontra numa condição ruim em relação a isso. O nosso juiz de Itapoá, por exemplo, o Dr. José, eventualmente ele se depara com um caso envolvendo um menor de idade. No entanto, por mais que ele tenha a intenção, ele tenha a percepção de que aquele indivíduo precisaria ser mantido sob a custódia do Estado, muitas vezes ele sabe que o sistema não possui vagas para abrigar esse indivíduo. Na nossa região inteira aqui, o único lugar que tem vagas para menores de idade é Joinville, e Joinville não tem vaga suficiente para manter nenhuma ínfima parte dos menores que praticam crimes lá naquele município. Então, para abrigar indivíduos que praticam crimes em outros municípios da região, é tão complicado quanto, sabe? É um número efetivamente pequeno de vagas. Eu me recordo que a última vez que eu me informei precisamente sobre isso, eram menos de 20 vagas. Imagina, menos de 20 vagas para menor de idade numa região inteira como essa região de Joinville. Então, a justiça ela também fica de mãos atadas. O que a gente percebe é que o governo federal, tendo constatado que efetivamente o sistema prisional ele é precário, ao invés de investir no sistema prisional, o governo federal ele tem investido na criação de leis que a cada vez mais
diminua o número de pessoas que acabe ficando no sistema penal. O governo opta por pegar determinados crimes e torná-los as penas mais brandas, para literalmente obrigar o juiz a enviar poucas pessoas para o sistema prisional. A gente sabe que simplesmente mandar um indivíduo para a cadeia, como se diz, não conserta ninguém mesmo. É um indivíduo que passa, 5 anos preso, ele não sai melhor do que ele entrou do sistema prisional. Ele tende a sair muito pior do que entrou. Mas, por outro lado, infelizmente, existem indivíduos que precisam ser mandados lá para o sistema prisional. Indivíduos que praticam crimes de maneira reiterada e que demonstram que não têm condições de permanecer no convívio da sociedade. Mas mesmo esses indivíduos, por vezes, o juiz ele é obrigado a determinar a soltura, mesmo sabendo que está fazendo algo que possa ser ruim para a sociedade, mas o juiz se vê obrigado, pelas leis que foram criadas e as quais o juiz é obrigado a seguir, e também por observar que se quer a vaga no sistema para que ele possa enviar um sujeito para o sistema prisional. É verdade. Falando agora sobre a polícia militar, nós tivemos aquele caso, né, de dar uma força aqui através da imprensa local, reunir os amigos, fomos até Florianópolis conversando com o Dr. Gruba, né, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Tivemos também as visitas, né, teve o coronel que teve aqui visitando a Polícia Militar, tivemos também o delegado maior do Estado, e nós tivemos algumas visitas, mas por enquanto não, viaturas e mais efetivos não veio até agora, né, Tenente? Na verdade, até como comandante da Polícia Militar, aquela é outra atitude, que eu também só tenho a agradecer, elogiar. Mas com relação a isso, eu digo o seguinte, assim, com certeza foi uma atitude que vai gerar resultados. Sim. O motivo pelo qual não gerou resultados ainda é porque ela vai gerar resultados no momento em que a Polícia Militar formar uma turma de policiais. Ele passou isso. Desde aquele fato não foi formado nenhuma turma de policiais. E também no momento em que a Polícia Militar concluir algum processo de licitação, que há processo em andamento, para a aquisição de viaturas e equipamentos. Eu acho que nesse momento em que se concluir esses processos de formação e de aquisição de materiais, eu acho que será o momento, com certeza as autoridades do nosso município serão informadas desse momento, será o momento de novamente as nossas autoridades, a imprensa do nosso município, que nesse quesito é otimamente representada por você aqui, Marcelinho, será o momento de nós darmos mais um toquezinho lá para o governo do estado e dizer, então, aquilo que foi prometido auxiliar lá, agora é a hora de ajudar. Espero que não precisamos fazer mais um manifesto lá de novo. Mas eu creio que nessa hora vai gerar o efeito esperado. Eu quero agradecer aos vereadores, né, ao prefeito, aos vereadores que também fizeram esse pedido. Nós tivemos aquela reunião também lá na Prefeitura Municipal. Aliás, eu fui para fazer uma reportagem para a TV Itapuá, não sabia que estaria todos lá, mas de repente eu cheguei lá, estava todo mundo, fiquei feliz, participei, enfim, nós estamos aguardando os resultados. Conversamos aí com o Dr. Ávila, né, que é o delegado geral, e ele falou que o Dr. Gruba já pediu que ele viesse até Itapuá para realmente passar alguma dificuldade. Chegou uns materiais, inclusive, para a Polícia Civil, né, que a gente até conseguiu, através de uns amigos ali, dar uma ampliada, junto com o pessoal também, das autoridades do município. Então isso é importante. E o que eu estou mais feliz, Tenente, a resposta mais positiva que eu recebi, pelo menos eu quero que o senhor conclua aqui se é verdade ou não, que parece que vai sair o quartel, quer dizer, vai ser feita uma sede própria para a Polícia Militar. Isso está caminhando, até com doação de terreno por parte da Prefeitura Municipal. Certo. Isso está caminhando. Isso é um processo que ocorre, infelizmente, lentamente. Mas realmente se vê uma grande vontade por parte das autoridades que isso saia, e isso sempre só depende da vontade das autoridades. Então eu creio que Itapuá se encaminha para ter um quartel próprio. Maravilha. Tenente, eu quero agradecer muito aqui a sua visita, gostaria que você deixasse suas considerações finais aqui no programa, colocando-se à disposição sempre essa porta aberta, não só para a Polícia Militar, mas para todas as autoridades do município. E no que precisar, Tenente, se quiser entrar ao vivo com a gente, agradecer pela parceria das informações aqui através da nossa programação, agradecer também pelo trabalho efetivo da Polícia Militar, quanto da Civil também aqui no município, através do nosso delegado, Dr. Gilberto, que mandou um abraço a ele.
e parabenizar essa atitude de cidadania, não só como profissional, como o senhor é um comandante de polícia militar, mas pela tua pessoa. Como o senhor disse, como cidadão, é difícil você acreditar que um policial hoje elogia um manifesto. É difícil, pela situação que está. E hoje nós ouvimos do senhor isso aqui, que vai deixar... Ontem eu já estava conversando pelo Facebook com algumas pessoas que estão organizando esse manifesto passivo, e eles estavam preocupados, mas será que a nossa polícia vai reagir com a gente? Eu falei assim, eu acho que não é bem assim não. Então está aqui o Tenente Maralias para tranquilizar tudo isso, inclusive ele está elogiando, mas desde que, né, gente, seja passivo, né? Vamos colocar um parênteses aí, né? Justamente, eu acho que quando ocorre um manifesto violento, só quem perde é a sociedade mesmo, como eu havia falado anteriormente. Ninguém tira dinheiro do bolso para consertar patrimônio público. Ninguém é verdade. Tira. Então, quando você depreda um patrimônio público, no final das contas é você mesmo que vai pagar o que você está depredando. Com certeza. Então, eu até diria que eu tive a infelicidade, por um lado, de ter que atuar naqueles manifestos do passe livre que aconteceram em Florianópolis há alguns anos atrás. E realmente eu conversava com os meus amigos, e boa parte, meus amigos policiais que trabalharam comigo, boa parte deles concordavam, boa parte deles, inclusive, eram obrigados a utilizar o sistema de transporte público de Florianópolis, assim como eu era, nos 4 anos que eu permaneci lá. E boa parte deles concordavam que estava um absurdo o valor do transporte público em Florianópolis. Então, muitas vezes o policial que está ali trabalhando, ele concorda com o que está acontecendo ali. Mas ele está ali pela função dele de servidor público, pela função dele de ter que proteger, uma função honesta, de proteger o patrimônio público e o patrimônio particular. Porque realmente o dono de uma loja lá, o dono de um estabelecimento, para ele, às vezes ele também ali como cidadão está favorável àquele protesto, e de repente passa o protesto, e no meio do protesto, alguns vândalos, porque a gente sabe que é sempre indivíduos aproveitadores que utilizam o anonimato que essa situação gera, alguns vândalos depredam o estabelecimento do indivíduo, e aí aquele indivíduo que estava do lado do protesto acaba se virando contra por conta desse tipo de situação. Exatamente. Então, eu creio que até pela cultura do nosso município, que por um fato interessante que a Polícia Militar pouco visualiza situações de briga, tanto no Carnaval como no Réveillon, é um município tranquilo de se trabalhar nesse sentido. Então, até pela cultura do nosso município, eu acredito realmente que será um protesto tranquilo, que vai gerar os frutos que um protesto deve gerar, mas que não vai haver qualquer tipo de vandalismo. Tá certo. Tenente Maralias, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, em nome da Rádio Itapuá FM, em nome da TV Itapuá, que está aqui hoje como convidado especial também do programa. Eu que devo agradecer, porque fico feliz com a oportunidade. Com certeza o seu programa ele é muito comentado no município inteiro, bastante ouvido. Obrigado, Tenente. Então eu creio que a gente, com esses esclarecimentos, a gente atingiu grande parte da população do nosso município. Só posso agradecer. Tá certo, muito obrigado.